Amigas e amigos do Jornal da Meio-Dia da TV Taperá, hoje terça-feira, como toda terça-feira, é dia de falarmos sobre medicina e saúde. Sempre lembrando que esse programa tem um patrocínio da VKN Seguros, realizando a sua proteção. E como toda terça-feira, nós temos a satisfação de convidar um médico para dar as orientações para você que nos assiste. E hoje nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Elvércio Pereira de Oliveira Júnior, cirurgião pediátrico. Ele é cirurgião pediátrico do Hospital São Camilo, daqui da região de Itu. Também cirurgião pediátrico da Unimed Salto Itu. Também cirurgião pediátrico do Hospital GEPASSE. O Hospital GEPASSE é o hospital que trata de crianças oncológicas na cidade de Sorocaba. E além disso tudo, o Dr. Elvércio, ele é presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Itu, que engloba as cidades de Itu, Salto, Cabriúva e Porto Feliz. Dr. Elvércio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e o nosso programa tem como objetivo a gente levar um pouco de informações científicas, porém de uma forma amena, para que todos possam ouvir as explicações e com isso a gente poder tirar muitas dúvidas das pessoas que nos assistem. Certo. Boa tarde a todos, e eu queria agradecer ao meu amigo, grande amigo Cláudio Terazaca, pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui hoje e poder conversar e esclarecer as dúvidas que possam existir. Eu posso colaborar com isso para esse programa. Ótimo. Bom, doutor Elvércio, você é cirurgião pediátrico, né? Tem muitas cidades que não tem cirurgião pediátrico. Sim. O pessoal conhece o cirurgião geral. Então a primeira pergunta que eu gostaria para esclarecer: a diferença entre o cirurgião pediátrico e o cirurgião geral, né? Quer dizer, tratar de adulto é a mesma coisa tratar de criança? Como é que funciona isso aí? Isso realmente é uma ótima pergunta, e eu começo a dizer que a especialidade de cirurgia pediátrica é uma especialidade nova, ainda não tem 100 anos de existência, e ela começou a partir do momento que conheceu-se mais sobre a criança, sobre a fisiopatologia da criança, sobre as doenças específicas da criança, e isso gerou essa necessidade de ter alguém especializado para avaliar e tratar dessas crianças cirurgicamente, né? Então, a diferença do cirurgião geral com o cirurgião pediátrico é que o cirurgião geral ele atende adultos e as crianças, mas ele não tem a especialidade de cirurgia pediátrica, ele não faz o que o cirurgião pediátrico faz 3 anos a mais de especialidade, só se dedicando à criança e suas doenças, que são muito diferentes dos adultos. A abordagem, a avaliação, a criança, ela, como todo mundo diz, ela é difícil, parece ser mais difícil de entender, mas a gente que está acostumado com a criança sabe que num choro, num palpar uma criança, a gente sabe a diferença se ela precisa ou não de uma cirurgia. Um detalhe, né, que você falou: o médico estuda 6 anos, depois, para se tornar o cirurgião pediátrico, ele faz mais alguns anos de cirurgia geral, e depois da cirurgia geral são mais
3 anos Só só na cirurgia pediátrica, cuidando das crianças. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha, não é fácil não, é muitos anos de estudo. É quase uma outra faculdade. É quase outra faculdade. E é por isso que a gente, como pediatra, a partir do momento que você tem um cirurgião pediátrico dentro do hall, não é, das suas especialidades, não é, de suporte, a gente fica mais tranquilo, logicamente. E é ruim quando um município, por exemplo, não tem um cirurgião pediátrico, por várias razões, né? Mas, com certeza, tendo um cirurgião pediátrico, o pediatra sente-se muito mais tranquilo. Essa é a verdade, né? Bom, em se tratando em cirurgia pediátrica, doutor Everson, tem alguma patologia ou alguma doença ou alguma coisa que seja de maior incidência dentro da especialidade? Por exemplo, maior número é apendicite, maior número é hérnia, maior número é trauma. Existe isso aí? Na cirurgia pediátrica, isso depende muito da idade da criança. Cada fase da vida da criança existe uma patologia mais específica e que tem uma incidência maior. No recém-nascido, a gente encontra muito a hérnia inguinal, né, no recém-nascido, principalmente nos prematuros. Os prematuros é aquele que o corpinho não se forma no tempo certo, ele nasce antes do tempo, né, como as pessoas dizem, e isso tem mais tendência a ter alguns tipos de patologias características do recém-nascido. A mais comum seria a hérnia inguinal, né, nessa fase. A criança maior, ela tem também as hérnias, as fimoses, né, que são as cirurgias que são mais comuns feitas, os testículos que estão fora da bolsa, que não desceram direitinho. E quando passa para a fase escolar e pré-escolar e escolar, a apendicite é a doença mais comum, que é a urgência, quando todo mundo já conhece alguém que operou de apendicite, principalmente na fase pré-escolar e escolar, são a de maior incidência dessa doença. Correto. Então, vejam que em cada fase da vida, em cada faixa etária, existe uma incidência maior de certas doenças, né? De certas ocorrências em que o cirurgião pediátrico vai estar agindo. Você falou a respeito de hérnia, não é? A hérnia é muito comum no recém-nascido, né? E nós encontramos também hérnia em crianças, por exemplo, de 3, 4 anos. Não é tão comum, mas nós também encontramos, tá? Como é que o pai ou a mãe pode desconfiar de uma hérnia num recém-nascido e numa criança de 3, 4 anos? O que chama a atenção? Normalmente, o que chama a atenção é um caroço que é visto na virilha, principalmente quando a criança chora ou faz esforço para fazer cocô, ela vai apresentar um caroço na virilha. Na realidade, a hérnia, o que é uma hérnia? Uma hérnia, existe um canalzinho por onde o testículo passa na formação do embrião. Ele vem próximo ao rim, atrás no reto peritônio, que a gente chama, bem atrás, próximo ao rim. Ele desce pela virilha e vai até o saquinho. Esse é o caminho normal do testículo. Naqueles que esse canalzinho não se fecha após o nascimento, que normalmente se fecha após o nascimento, esse canalzinho fica aberto e quando a criança faz um esforço, por ali passa ali o intestino ou uma gordurinha da cavidade abdominal, ou na menina até um ovário. Você é capaz de poupar um ovário na menina, na virilha, porque esse canalzinho está aberto. Então a hérnia nada mais é um canal que não fechou, que deveria ter fechado e não fechou. Correto. Então aí a família, alguém vai notar uma elevação, um carocinho na região da virilha. Que aparece e desaparece. Isso.
Dependendo do esforço, dependendo né? do esforço, ela Pode vai aparecer e desaparecer. desaparecer. Isso é um sinal que às vezes eu não consigo, só com sinais indiretos no consultório, ver a hérnia, mas a história que a mãe diz, que a mãe e o pai falam: doutor, incha, ele corre muito, no final da tarde está o caroço, ela dorme no dia de manhã, não tem mais caroço. Então isso já me ajuda a fazer o diagnóstico de hérnia. Isso é a história de hérnia. Correto. E no caso de hérnia, por exemplo, a correção é cirúrgica. Sim. E aí tem uma idade própria assim para se fazer a correção cirúrgica dessas hérnias? A hérnia, a hérnia inguinal, a indicação é sempre cirúrgica. Inguinal. Inguinal. E sempre após o diagnóstico. Então, fez o diagnóstico, existe uma hérnia, já está indicado a cirurgia. Por quê? Porque, como eu falei, esse canalzinho, dali passa ali o intestino e ele pode fazer o estrangulamento desse intestino. A gente chama hérnia presa, hérnia encarcerada ou hérnia estrangulada. E isso pode causar problemas maiores do que a própria hérnia para a criança. Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, já está indicado a correção cirúrgica. E aí faz eletivamente, quando a criança estiver com todos os exames feitos direitinho, em bom estado geral. Ah, bom. Então, aquele ditado, né, que diz: hérnia inguinal diagnosticada é hérnia inguinal operada? É isso mesmo? É isso mesmo. Tá. É isso mesmo. Então, se tem uma hérnia inguinal, mais cedo ou mais tarde vai ter que operar. Então, nada melhor que a indicação de um cirurgião pediátrico para dizer a época certa e o preparo correto para se fazer a cirurgia da melhor forma possível. Nós falamos em hérnia, aí eu lembrei da hérnia umbilical. A hérnia, né? A família fica preocupada da criança que nasce com aquele umbigo bem saltadinho, né? Qual a orientação para a família que tem uma criança que tem uma hérnia umbilical pronunciada? A hérnia umbilical, ela já é diferente da hérnia inguinal. O sistema dela é diferente. A hérnia umbilical é uma falha da aponeurose, que é essa estrutura que deixa a barriga da gente dura. É uma falha na formação e que fica um buraquinho, uma abertura nessa aponeurose. E por ali, quando a criança faz esforço, também abaula e faz crescer o umbigo dela. E normalmente essa hérnia ela pode se fechar até os 2 anos. Próximo aos 2 anos a gente pode esperar e aguardar. Só tem indicação cirúrgica se a criança está tendo encarceramentos. Quando ela fica presa, quando ela sai e fica presa, a gente até adianta. Mas normalmente, em torno de 2, pode até os 3 anos, a gente ainda pode esperar, se essa hérnia estiver diminuindo, esperar ver se ela fecha. Porque existe a grande possibilidade de fechar. Existe grande possibilidade de fechar. Correto. Diferente da hérnia inguinal, que ela não fecha, são sistemas diferentes. Correto. E uma orientação aos pais é que quando a criança está sentindo dor no umbigo, que estiver abaulado, estufado o umbigo, que coloque a criança deitada com um travesseirinho nas pernas para relaxar a cavidade abdominal, que provavelmente essa hérnia ela abaixa, ela entra para a cavidade abdominal e está resolvido o problema. Correto. Caso não aconteça isso, aí sim tem que procurar o pronto-socorro, que pode ter um encarceramento da hérnia nesse momento. Descendo um pouquinho no menino, sim. Né, falamos da fimose. Certo. Né? O que é fimose? A fimose é um estreitamento do prepúcio. O prepúcio é a pele que cobre a glande, a cabeça do pênis, a glande, que a gente chama de glande, o prepúcio. Então, é uma estenose do prepúcio que pode ser antes da cabeça, que não deixa a glande expor a cabecinha, ou ele pode expor a cabecinha e ele faz um garroteamento embaixo, que esse é o anel da fimose. Correto. E a fimose, ela normalmente ela existe, ela é fimose fisiológica. Todo mundo, a maioria das pessoas nascem com fimose, só que ela é fimose fisiológica. A partir do momento que a criança vai crescendo, vai sendo produzido o sebinho, que é o esmegma, que é o sebinho do pipi. Correto. E esse sebinho vai descolando essa pele e que às vezes resolve
espontaneamente, sem precisar de massagem, sem precisar de muita coisa. Correto. A própria natureza, eu brinco com as mães, que deixa a natureza resolver. Correto. Se a natureza não resolver, a gente vai tentar resolver depois, com massagens, com pomada, Correto. isso. Existe uma idade para, por exemplo, a família se preocupar, começar a se preocupar em relação à fimose, assim, antes de um ano, Sim, depois de um ano? Normalmente a gente espera sair da fralda em torno de 2 anos e meio, 3 anos, que também é o tempo que está se produzindo esse sebinho, que pode ser que descole esse prepúcio. Correto. Entendeu? A única exceção seria quando a criança está fazendo retenção de urina, não consegue urinar direito, fica só gotejando, ou está tendo infecções de urina de repetição. Correto. Aí está indicado fazer a cirurgia antecipada antes dos 3 anos. Mas em torno de 2 anos e meio, logo que ela larga a fralda, 2 anos e meio, 3 anos é a idade mais adequada para fazer. Então veja essa orientação importante do Dr. Elvércio, né? Então, nada de ficar preocupado em fazer aquelas massagens bem, digamos assim, forte, digamos assim, né? Que chega até a lacerar, né? Tá certo? A única situação, as únicas situações que haveria possibilidade de uma consulta antecipada seria quando o menino vai fazer xixi e pelo fato da abertura ser muito pequena, a pele estufa, não é? Forma um balãozinho, né? Isso. Aí nesse caso é o momento de se procurar a ajuda de um cirurgião pediátrico. Ou quando a criança começa a apresentar crises de infecções urinárias. Isso. Correto. Então essa explicação eu acho que foi importante para a população. Até porque a massagem, dá licença aqui, quando a massagem, se não for bem orientada, ela vai causar isso que você falou, microfissuras e que cicatrizam e formam fibrose. Então a chance de resolver espontaneamente é perdida quando se forma uma fibrose. Aí é só cirurgia. Então deixa a natureza tentar resolver. Se não resolver, a gente tenta resolver depois. Como muita coisa na medicina, nada melhor que a natureza, né? E depois o homem vai lá e conserta, mas dentro das indicações científicas necessárias. Uma outra coisinha, nós falamos de fimose, e quando, por exemplo, a criança de 3 anos, 2, 3 anos, 4 anos, seja lá nessa idade, reclama que está com dor nos testículos. No palavreado simples, dor nos grãos, né? E muitas vezes fica até vermelhinho de tão doloroso que é. Sim. O que pode ser isso aí, doutor Elvércio? A gente chama de escroto agudo, é uma urgência pediátrica. Escroto agudo é uma urgência pediátrica. É a dor no grãozinho, ele fica vermelho, e isso a gente tem que ser visto imediatamente assim que detecta. A mãe tem que levar ao médico para a gente avaliar, porque isso pode ser tanto uma inflamação, uma orquite, uma orquiepididimite, que pode levar à esterilidade no futuro, pode causar problemas para a criança, ou uma torção do testículo. Correto. Essa diferença entre uma ou outra é só a gente que tem a prática, né, e exames para comprovar que não está torcido o testículo. A torção do testículo nada mais é que os vasos que levam sangue para o testículo, eles torcem, o testículo torce e ele não deixa passar a passagem, impede a passagem do sangue para esse testículo. E isso num período de 6 a 8 horas, até 12 horas estourando, se não for avaliado ou distorcido, essa criança perde esse testículo. Então, isso é uma informação importante, doutor Elvércio. Veja bem, então, nesses casos, procurar o mais rapidamente possível o pronto-socorro, tá? E daí, quem está atendendo no pronto-socorro, poder orientar com a maior brevidade possível os exames necessários ou então
já comunicar ao cirurgião pediátrico, porque aí é questão de horas, né? Exato. Uma média de 6 horas e como você falou, quer dizer, estourando 12 horas. Mas se os pais verificarem isso, a queixa da criança, notar que tem alguma coisa diferente, então vamos seguir essa orientação. E hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos exames, o exame que é o ultrassom com Doppler fluximetria, que é capaz de mostrar se está torcido ou não, se tem fluxo sanguíneo para o testículo ou não, e ele ali já descarta se é uma torção ou não. Porque se for uma torção, ele tem que ser operado o mais rápido possível. Correto. Para preservar esse testículo. Correto. Agora, doutor Everson, aproveitando mais da sua visita, vamos falar um pouquinho de uma doença que a população em si conhece bastante, que é a apendicite aguda. O que é a apendicite aguda? Por exemplo, o pessoal fala, apendicite supurou, né? Quer dizer, passou da hora. Explica para nós esse negócio aí. A apendicite aguda, né, que a gente chama, ela acontece de uma hora para outra, ela tem uns sintomas característicos, que é uma dor na barriga, principalmente ela começa na barriga toda, no outro, mais tarde um pouco ela vai para o lado direito, onde se localiza o apêndice, e ela vem acompanhada com febre, náuseas e vômitos. Esse é um quadro característico, que às vezes, quando aparece assim, fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Mas a apendicite, ela tem cursos de todas as formas. Ela pode ficar escondida atrás do intestino, quando o apêndice é localizado atrás do intestino. Esse apêndice está na pelve, ela se manifestar de outras formas, sem febre, sem vômito, e quando aparece isso é porque o quadro já está mais avançado. Então isso é que dificulta. O que a gente tem que fazer? O apêndice nada mais é que um órgão em extinção que só serve para dar apendicite realmente. Antigamente pensava-se que era um órgão de defesa, mas hoje só serve para dar apendicite. Então, se a gente pudesse nascer sem apendicite, sem um apêndice seria ótimo, porque ele só serve para dar apendicite. E a apendicite é uma doença grave, não é uma doença simples. Quando ela é diagnosticada rapidamente, é muito simples, a criança tem alta 2 dias depois, mas se ela realmente supurar, que supurar nada mais é que o apêndice inflama. A apendicite é uma inflamação do apêndice, esse apêndice vai inflamando tanto que ele rompe, e aí esse conteúdo dele cai dentro da cavidade abdominal, dentro da barriga, e isso dá uma peritonite, dá uma infecção, forma pus dentro da barriga e que às vezes espalha para a barriga toda. Então são os graus mais complicados, né, da apendicite. Como em tudo na medicina, quanto mais precoce o diagnóstico, as chances de cura realmente são maiores, né? Mas é muito importante essa orientação de que a apendicite é uma doença grave, né? Então precisa ser muito bem encaminhado quando o paciente ou a paciente começa a apresentar esses sintomas. E como o Dr. Everson falou, frisando, dependendo da localização, né, desse processo todo, os sintomas podem variar, né? Podem variar. Por isso que tem um retardo, às vezes, do diagnóstico. Do diagnóstico. Se retardar o diagnóstico, piora o quadro, né? Para se chegar ao diagnóstico, né? Para a intervenção. E aí acontece de ter aquilo que a gente chama de apendicite supurada, e da peritonite, quando a barriga fica muito dura, todo aquele problema, tá? Existem alguns casos também quando a criança é muito ressecada, digamos assim, quando não evacua há vários dias, que pode ter também um sintoma de dor abdominal grande, que pode simular um pouquinho essa é a grande diferença, né, de você avaliar precocemente, que você pode ver as alterações que vão se seguirem. E uma criança que tem constipação, o intestino preso, ela acumula muito gases.
E esses gases distendem o intestino e dão uma dor exatamente igual a quem tem apendicite. O que vai variar exatamente, o médico vai perguntar se é constipado, se é não. Talvez no raio-x mostre presença de muitas fezes. Então tudo isso a gente vai fazendo um diagnóstico diferencial com a apendicite. Por isso é importante esse diagnóstico precoce para evitar essas complicações, mas que tem muitas outras patologias que causam dor na barriga muito semelhantes à apendicite. Então veja quanta coisa de urgência que é a cirurgia pediátrica. Hérnia encarcerada, apendicite, o testículo, não é? Quer dizer, aquela inflamação do testículo que precisa ter uma avaliação especializada. E vamos falar um pouquinho de trauma, por exemplo, não é? Uma das coisas que nos preocupa é quando num acidente, né? Não precisa ser um acidente automobilístico, mas um acidente doméstico, a criança está correndo, cai com a barriga, né? Cai de barriga, bate a barriga, né? E muitas vezes a gente pensa que não é nada, a família muitas vezes não leva a criança no pronto-socorro porque é simplesmente uma queda, né? Como é que fica isso aí, essas quedas? O trauma é muito variável em criança de acordo com a idade, né, com o sexo. Vamos supor, o menino tem mais traumas do que a menina. Nas estatísticas. Correto. A idade, a criança menorzinha, lactente, ela cai muito, bate muito a cabeça no chão, ela mexe muito nas coisas. Correto. E tem puxa, às vezes, uma televisão que está mal, né, fixada na parede, ela puxa em cima dela, aí vai subindo, crescendo, aí a criança já sobe no escorregador, já sobe e ela cai do escorregador, cai da cadeira. Então, dependendo da idade, tem as variações dos traumas. Mas 40% dos traumas são devido a atropelamentos. Atropelamentos é um dos maiores traumas que tem. Vítimas de acidente, tanto acidente dentro do carro, como fora do carro sendo atropelado. Correto. E os acidentes em casas também, em torno dos 30% de acidentes domésticos que a gente fala. E esses acidentes domésticos tem de todas as formas, né? A gente tem tentado combater isso, os protocolos para evitar, educar as famílias, para tentar evitar com que a criança se exponha a esse tipo de trauma. Antigamente, há muitos anos atrás, a gente recebia da Sociedade Brasileira de Pediatria um passaporte para proteger contra os acidentes domésticos. Porque foi muito bem lembrado esse quadro, por exemplo, né? O televisor está em cima de um móvel, mas esse móvel tem gavetas, né? O menino, digamos assim, que é mais levado, mais sapequinha do que a menina, não é? Digamos assim, ele vai escalando, ele puxa a gaveta e vai subindo, e depois ele quer pegar, ele puxa a televisão, e aí o televisor pode dar um trauma abdominal, né? Isso é uma coisa que ocorre mesmo, né? Quer dizer, antigamente quando tinha aqueles tanques de concreto, de cimento, a síndrome do tanque, né? A síndrome do tanque, né? Então, o menininho, a criança ia lá, ia subir no tanque e o tanque... principalmente no calor, né? A criança sobe para mexer na água, ele é fixo somente numa parte, né? Exato. O tanque vira e bate exatamente em cima da cavidade abdominal, da barriga da criança, e causa traumas sérios. Correto. Traumas sérios. Hoje a gente não está nem vendo muito esse tipo de tanques, mas existem. Né? Correto, existem. Esse alerta é importantíssimo para você que nos assiste, esse alerta de tomar cuidado com as nossas crianças, no sentido de sempre estarem vigiando. Não podemos confiar nas crianças, a gente sempre tem que estar vigiando. Por quê? Porque eles aprendem naturalmente e vai se correr de um risco que eles não sabem dimensionar
o risco que se está correndo, né? Doutor Elvércio, eu acredito que, falando de todos esses assuntos de uma forma bastante didática para as pessoas que nos assistem, nós colaboramos bastante, que é o objetivo do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá, de levar informações para a população no sentido de a gente poder prevenir as doenças e a gente poder, quando ocorrer, agir no tempo exato, né? Eu acho que essas explicações foram maravilhosas, né? E a gente agradece muito a sua visita aqui no Jornal do Meio-Dia e nós esperamos poder contar em outras oportunidades para você trazer para nós outras experiências que poderão auxiliar bastante as pessoas que nos assistem. Eu agradeço, né? Agradeço pelo convite, a oportunidade também de esclarecer alguns temas e espero que até a população, se quiser um dia saber de algum assunto específico, que eu pudesse trazer algo diferente, que falem com vocês. Correto. Eu estou à disposição, é um prazer estar aqui. Eu agradeço mesmo. Ó, nós que agradecemos, doutor Elvércio, e essa sugestão, né? Caso você queira falar conosco sobre um assunto específico ou alguns assuntos que têm relação com a cirurgia pediátrica, o doutor Elvércio muito gentilmente se colocou à nossa disposição para que nós pudéssemos convidá-lo mais vezes e poder colocar toda a sua experiência a serviço de todos que nos assistem. Nós encerramos por aqui esse programa e na terça-feira que vem, mais uma vez estaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a Medicina e Saúde. Até lá, muito obrigado.